Sabe aquelas histórias que de tão grandiosas parecem até lenda? Pois é, às vezes a verdade, a emoção, a luta de uma vida inteira está ali, guardada, só esperando para ser redescoberta. E hoje a gente vai fazer exatamente isso. A gente vai abrir um portal direto para o passado. E olha só que portal é esse, um livro. O volume 6 dos Anais da Comunidade Brasileiro-Polonesa. Mas não se engane, tá? Isso aqui não é um documento frio, acadêmico. Não, não. É um testamento. É a voz de um homem que não só testemunhou a história, mas que a construiu com as próprias mãos. E é essa pergunta que pulsa em cada página que a gente vai ler. No fundo, não é só sobre migração, sabe? É sobre a resiliência humana diante daquilo que parece impossível. Bem, vamos mergulhar de cabeça nisso. Então, vamos lá. Vamos conhecer a voz que vai guiar a gente por essa jornada emocionante. Esse rosto não é um retrato qualquer. Esse é Sebastião Wozy Saporsky, um homem cuja vida se mistura, se confunde com a história de milhares e milhares de pessoas. E o mais incrível é que o que temos em mãos neste volume dos Anais são as palavras dele, as memórias dele, escritas para que a sua jornada e a de seu povo nunca, jamais fossem esquecidas. E o que é realmente especial aqui é o seguinte: a gente não está lendo o que um historiador escreveu sobre ele. A gente está ouvindo direto da fonte. É o próprio Saporsky nos contando, com toda a clareza e também a dor da lembrança, como foi chegar e desbravar uma terra que era ao mesmo tempo uma promessa e um lugar completamente selvagem. E toda a grande saga começa com uma partida, né? Aquele passo em direção ao oceano, deixando tudo, absolutamente tudo para trás. Rápida e tranquila. Parece até simples, não é mesmo? Mas tenta imaginar a tensão no ar. Aquela mistura de medo e esperança batendo no peito de cada passageiro. Aquele navio, o Ema, não estava levando só pessoas. Ele carregava o futuro de uma comunidade inteira, ali, naquele conversa. Nossa, essas palavras, ditas por uma passageira, Dona Ema, elas ecoam através do tempo. Elas capturam a essência daquele momento. A dor da perda do que ficou para trás e, ao mesmo tempo, a frágil esperança no que o horizonte prometia. É uma frase com uma força imensa. E então, a chegada. Saporsky descreve a paisagem como um magnífico panorama. Dá para imaginar a cena? As montanhas cobertas por mata virgem, a beleza estonteante do Brasil se apresentando pela primeira vez? Mas por trás de toda essa beleza, a incerteza. O que será que os esperava para além daquelas montanhas? Pois é, a tranquilidade da viagem deu lugar a uma realidade brutal. A promessa era uma terra fértil, sim, mas o que ninguém disse é que ela não seria entregue de bandeja. E aqui está o ponto central de tudo. A lista de desafios era monumental. Não era só construir uma casa. Pensa bem, era domar uma natureza hostil, entender um governo estrangeiro, sobreviver a febres e, talvez o mais difícil de tudo, lutar contra a própria solidão e a saudade de casa. As páginas do Saporsky estão repletas de relatos, expedições longas pela mata, ele falando da febre que debilitava os homens, dos perigos constantes, do trabalho exaustivo de abrir picadas onde simplesmente não havia caminho. Cada linha é um testemunho do esforço sobre-humano que foi necessário. E é aqui que a gente entende a dimensão desse homem. Ele não estava só mostrando o caminho, não mesmo. Ele media as terras, planejava as colônias, negociava com as autoridades e, acima de tudo, ele lutava incansavelmente pelos direitos e pelo bem-estar do seu povo. Mas de toda essa luta, de todo esse sacrifício, algo extraordinário começou a florescer. O esforço deu frutos. Vamos ver isso na prática. Começa lá em 1871 com as primeiras colônias. Depois, o trabalho vital na ferrovia, que conectaria o litoral ao Planalto. E aí a fundação de inúmeras outras comunidades. Cada um desses pontos no tempo é como um tijolo na construção de um novo estado. Milhares, esse é o número. Milhares de vidas, de famílias, de destinos que foram diretamente impactados pelo trabalho e pela dedicação de Saporsky. Não é apenas um número, é uma multidão de histórias. Isso aqui ilustra perfeitamente o ponto principal. O legado de Saporsky não está só nos livros de história. Ele está vivo. Está nas ruas de cidades como Curitiba, São Mateus, Araucária. As sementes que ele plantou na Mata Virgem se tornaram cidades, se tornaram um futuro. Bom, estamos chegando ao final da nossa análise, mas não ao final da história. Longe, muito longe disso. Essa citação que está na introdução do livro é fundamental. A publicação dessas memórias foi um ato deliberado de preservação. Foi uma forma de dizer, isto é importante, isto não pode ser perdido.
É a entrega de um tesouro histórico para as futuras gerações. E a pergunta que fica no ar é, se um único volume já nos revela uma saga tão rica e emocionante, o que mais pode estar guardado? Que outras vozes, que outros dramas, que outras vitórias ainda esperam para ser descobertos? Porque a história contada por Sapolsky neste volume, por mais incrível que seja, é apenas um capítulo. A saga da comunidade polonesa no Brasil é vasta, complexa e cheia de outras narrativas fascinantes que continuam nos volumes seguintes dos anais. A exploração está apenas começando.